Há momentos na vida em que tudo parece responder de maneira silenciosa ao que carregamos por dentro. Não é coincidência, não é acaso, é vibração. Cada pensamento, cada emoção, cada estado interno cria ondas, e essas ondas moldam o que volta para você. É como se o universo estivesse sempre atento, sempre lendo o que você emana, sempre devolvendo aquilo que você mesmo colocou em movimento. E quanto mais você desperta para esse mecanismo oculto, mais percebe que nada do que acontece ao seu redor é aleatório. Tudo é resposta. Imagine por um instante que a sua energia é como um campo invisível que se estende além do corpo físico. Ele toca lugares, conecta-se a pessoas, influencia situações sem que você perceba. E esse campo vibra. Vibra com base no que você pensa, no que você sente, no que você acredita ser verdade sobre si mesmo e sobre a vida. E quando essa vibração se torna constante, ela passa a atrair experiências compatíveis. Você não recebe o que deseja, você recebe o que vibra. Esse é o ponto que muitos esquecem. Vibração é soberana. Ela atravessa qualquer pensamento dito da boca para fora, qualquer desejo forçado, qualquer tentativa de convencer o universo sem antes convencer a si mesmo. Porque o universo não responde ao que você fala, ele responde ao que você é. E é aqui que surge o poder oculto da energia quântica. Não como algo mágico, mas como algo natural. Uma lei invisível, mas sempre em ação. Quando você vibra escassez, tudo ao seu redor começa a se reorganizar para confirmar essa escassez. Pessoas, circunstâncias e oportunidades se ajustam para combinar com aquilo que você sente. E quando você vibra expansão, algo semelhante acontece. O mundo começa a se abrir. As portas que pareciam trancadas se movem. Caminhos que antes eram nebulosos começam a se iluminar. Não porque o universo muda, mas porque você mudou a frequência que está emitindo para ele. Agora, pense no que você tem vibrado ultimamente. Não no que você acha que está vibrando. Não no que gostaria de vibrar, mas no que realmente está emanando. Medo, ansiedade, falta, expectativa, gratidão, segurança, crescimento. A resposta está espelhada em tudo que se manifesta em sua vida. Se você quer saber o que está vibrando, observe o que está retornando para você. É duro admitir isso às vezes, porque nem sempre estamos prontos para encarar a verdade de que fomos nós que criamos os cenários que mais nos machucaram. Mas esse é o primeiro passo para a libertação. Reconhecer que o poder sempre esteve nas suas mãos, mesmo quando parecia não estar. Reconhecer que você não é vítima da vida, mas sim emissor e receptor simultâneo, criador e criado ao mesmo tempo, vibração e retorno. E quando você desperta para essa consciência, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Não é imediato, não é repentino, é gradual. É como se camadas antigas fossem se soltando, aquelas crenças que disseram que você não podia, aquelas ideias que disseram que não era possível, aqueles medos que disseram que não era seguro. Tudo isso começa a perder força quando você percebe que a vibração é um estado, não uma prisão. A vibração muda quando você decide mudar, e não quando o mundo muda. Ela muda quando você escolhe parar de repetir mentalmente o que te limita. Quando você escolhe parar de se punir emocionalmente. Quando você decide que sentir-se pequeno já não combina mais com quem você está se tornando. É nesse instante que uma pequena faísca começa a surgir dentro da sua energia. Uma faísca de lucidez. Uma faísca de retorno ao seu próprio poder. E quanto mais você se aproxima dessa frequência, mais percebe que tudo ao seu redor começa a responder. As pessoas te tratam de outra forma. Situações antes complicadas começam a se alinhar. O que antes parecia pesado torna-se leve. O que era confuso começa a clarear.
não porque o mundo se transformou milagrosamente, mas porque sua vibração deixou de chamar o caos e começou a chamar a ordem. É por isso que tantos mestres espirituais sempre repetiram o mesmo princípio, de formas diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Você é energia antes de ser corpo. Você é vibração antes de ser ação. Você é frequência antes de ser destino. E quando essa energia se eleva, tudo se eleva com você. Mas existe um desafio que poucos falam: manter essa vibração. Porque você vive em um mundo cheio de influências, cheio de ruídos, cheio de frequências que tentam te puxar para baixo. E se você não estiver consciente, acaba entrando em estados que não são seus, carregando emoções que não te pertencem, vibrando padrões que não nasceram de você. É aqui que começa a importância de purificar sua energia, de limpar a vibração, de recalibrar o campo interno. Purificar a vibração não é apagar pensamentos negativos à força, não é lutar contra emoções. Isso só cria mais resistência. Purificar é observar, é sentir sem se identificar, é acolher sem se confundir. É permitir que a energia encontre seu próprio caminho de liberação. Porque quando você solta, ela flui. E quando flui, ela se transforma. E é exatamente essa transformação energética que começa a abrir o portal para um retorno completamente diferente. Nada volta igual quando a vibração muda. Nada permanece igual quando você muda. O universo responde com exatidão à frequência interior que você está sustentando. Ele não interpreta, ele não julga, ele apenas reflete. E esse reflexo é o maior professor que você tem. Quando você entende isso profundamente, você percebe que não há erro, não há atraso, não há injustiça. Há apenas vibração e retorno, emissão e resposta, frequência e manifestação. Você percebe que a vida sempre esteve dialogando com você, sempre. Mas agora você aprendeu a ouvir. E é a partir desse ponto de consciência que sua realidade começa a entrar em outro nível. Porque você deixa de reagir ao mundo e passa a criar a partir de dentro. E tudo que nasce de dentro retorna multiplicado. À medida que você aprofunda a compreensão de que tudo que vibra retorna, começa a notar uma verdade ainda mais sutil. Não existe vibração neutra. Cada estado interno, mesmo o mais discreto, envia sinais. E o universo capta todos. Não importa se sua energia está intensa ou leve, consciente ou inconsciente, ela sempre está emitindo e, por consequência, sempre está atraindo. Essa é a essência do espelho energético. Ele nunca distorce, ele apenas devolve. Quando você se sente indigno, por exemplo, o universo não te pune. Ele simplesmente espelha experiências que combinam com esse sentimento. Você atrai pessoas que não valorizam seu tempo, situações que diminuem seu poder, escolhas que reforçam sua própria visão limitada de si mesmo. Não porque você merece isso, mas porque essa era a vibração que estava ativa. E do mesmo modo, quando você vibra merecimento, alto valor e clareza, o retorno também muda. O universo começa a se reorganizar ao seu favor, como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente encontrassem o lugar certo. A vibração é um convite, um chamado silencioso. E tudo que chega até você está respondendo a esse chamado. A pergunta é: o que você tem convidado para a sua vida? A maioria das pessoas vibra em automático. Elas reagem ao ambiente, absorvem emoções externas, deixam que o mundo determine o que sentem por dentro. E quando isso acontece, o retorno também se torna aleatório, instável, caótico. Não porque a vida seja injusta, mas porque o campo energético delas é instável. Elas oscilam entre medo e esperança, dúvida e desejo, escassez e sonho. E o universo devolve exatamente essa oscilação.
Uma vida de altos e baixos é sempre o reflexo de uma vibração interna que não encontrou seu eixo. Mas quando você começa a compreender o mecanismo, tudo muda. Você começa a assumir seu campo energético como responsabilidade pessoal. Você passa a observar seus pensamentos não como verdades absolutas, mas como ondas que podem ser alteradas. Você começa a perceber que cada emoção é um sinal, e que ao invés de ser dominado por ela, você pode aprender a decifrá-la. É nesse ponto que a transformação começa a se tornar real. A vibração nunca mente. Ela revela o que você esqueceu que estava sentindo. Ela entrega o retorno daquilo que você nem sabia que estava emitindo. E quanto mais atento você fica, mais percebe que grande parte do que se manifesta na sua vida é resultado de vibrações antigas, repetidas, herdadas, inconscientes. Vibrações que você carregou por anos sem perceber. Talvez você tenha vibrado medo da rejeição durante a infância e isso se tornou uma frequência base. Talvez tenha vibrado falta por tanto tempo que ela se infiltrou em tudo, até nos seus maiores sonhos. Talvez tenha vibrado comparação, culpa, vergonha, baixa autoestima. E essas vibrações, se não forem revistas, continuam chamando o mesmo retorno, as mesmas relações, os mesmos padrões, as mesmas histórias repetidas. É por isso que algumas pessoas dizem que nada muda. Elas tentam alterar a realidade sem alterar a vibração. Tentam mudar o externo sem tocar o interno. Tentam agir diferente sem se sentir diferente. E o universo, fiel ao espelho que ele é, não responde à ação isolada. Ele responde à vibração que sustenta a ação. A transformação começa quando você decide olhar para dentro com honestidade. Quando tem coragem de perguntar: qual é a vibração que eu realmente estou sustentando? Qual é o estado interno que eu insisto em repetir, mesmo sem perceber? Qual é a crença energética que está moldando minha vida neste momento? Essa pergunta, quando feita de verdade, abre portas, porque ela ilumina o que estava escuro. Ela traz consciência ao que estava automático. E é preciso consciência para mudar a vibração. Você não pode transformar aquilo que não reconhece, mas quando reconhece, tudo muda. A mudança vibracional não é um evento, é um processo. Primeiro você percebe, depois você aceita, depois você sente e só então você libera. Esse ciclo é a chave para elevar a frequência, porque nada pode ser curado enquanto é negado, nada pode ser transformado enquanto é reprimido, e nada pode ser liberado enquanto é julgado. Por isso, tantas pessoas se sentem presas em emoções repetidas. Elas tentam ignorar, lutar contra ou controlar o que sentem. Mas emoções não desaparecem com resistência. Elas se dissolvem com presença. Presença traz clareza. Clareza muda sua vibração. E quando a vibração muda, tudo ao seu redor começa a entrar em outro ritmo. Não é uma coincidência quando você percebe que relações tóxicas começam a se afastar sozinhas. Não é coincidência quando oportunidades inesperadas aparecem. Não é coincidência quando sua vida passa a ter mais fluidez, mais sincronicidades, mais clareza. Isso é vibração em ação. Isso é energia quântica respondendo ao seu novo estado interno. A energia quântica não é algo distante, complicado ou inacessível. Ela está atuando agora. Ela está respondendo agora. Ela está se moldando de acordo com seu campo vibracional neste exato momento. Toda vez que você pensa, sente, acredita, imagina, lembra ou projeta algo, seu campo emite frequências. E essas frequências começam a influenciar o campo ao redor. A energia quântica apenas traduz isso em forma de retorno. E aqui está o ponto mais profundo. Você não precisa esperar meses para sentir o retorno. Às vezes, basta alguns minutos de uma nova vibração para o universo responder. Basta uma decisão firme, uma clareza emocional, uma mudança interna sincera.
Vibração elevada é poderosa porque ela altera o campo imediatamente. E o campo alterado começa a atrair novas realidades antes mesmo que você perceba. A vibração é mais rápida que a ação. A vibração é mais precisa que a palavra. A vibração é mais forte que qualquer intenção verbalizada. É por isso que tantas pessoas praticam afirmações sem resultado. Elas falam algo que não conseguem sentir. A vibração desmente a palavra. O universo não responde ao som da frase, mas ao som da frequência interna. E você não precisa se culpar por isso, apenas reconhecer. Reconhecer e elevar. Reconhecer e fortalecer. Reconhecer e transformar. Porque quando você começa a vibrar de forma consciente, quando passa a escolher a frequência que sustenta seu campo, você deixa de ser um receptor aleatório da vida e se torna um criador ativo da própria realidade. O retorno deixa de ser um mistério e passa a ser uma consequência natural. E é exatamente aqui que o seu despertar vibracional começa a se expandir. Existe um instante muito particular na vida de qualquer pessoa desperta. O momento em que a vibração muda pela primeira vez de forma consciente. Não é uma mudança ruidosa. Não vem acompanhada de fogos de artifício nem de grandes sinais externos. É silenciosa, sutil, quase imperceptível para quem observa de fora. Mas, para quem sente por dentro, é como se algo deslocasse o eixo inteiro da realidade. Como se um campo antes pesado se tornasse mais leve. Como se uma energia estagnada finalmente se movesse. É esse instante que transforma destinos. A vibração só muda quando você muda a relação que tem com a própria energia. Quando deixa de temer o que sente. Quando deixa de fugir de si mesmo. Quando finalmente se olha com honestidade profunda. E essa honestidade, embora pareça simples, é uma das forças mais poderosas que existe. Porque olhar para dentro sem se enganar é o início da cura. É o portal para a expansão. É o ponto exato onde a vibração começa a subir. E quando ela sobe, algo surpreendente acontece. A realidade responde. Não porque você pediu, não porque você desejou, mas porque a vibração alterada é como uma nova estação de rádio. Ela transmite outra frequência. E o universo, que sempre responde ao que você transmite, começa a reorganizar tudo para combinar com essa nova emissão. As pessoas que não vibram mais com você começam a se afastar naturalmente, não por conflito, mas porque não há mais ressonância. Situações que antes te prendiam perdem força. Portas que pareciam fechadas começam a se mover. Soluções que você jamais imaginou começam a surgir. Você sente como se estivesse entrando em uma linha de vida diferente. E está. Porque quando a vibração muda, você literalmente entra em outra versão da realidade. A ciência moderna chama isso de colapso de probabilidades. A espiritualidade chama de salto vibracional. Os antigos chamavam de mudança de destino. Mas na essência, todos falam da mesma coisa. Quando sua energia muda, o mundo muda. E aqui existe um detalhe essencial. O universo não reage ao que você quer. Ele reage ao que você se tornou. Não é sobre desejar prosperidade. É sobre vibrar prosperidade. Não é sobre pedir amor. É sobre vibrar amor. Não é sobre tentar controlar o futuro. É sobre vibrar um estado interno que atrai naturalmente o que é compatível com ele. A vibração é a linguagem da criação. E quando você aprende a falar essa linguagem, os caminhos que antes pareciam distantes se aproximam. As experiências que pareciam impossíveis se tornam naturais. O que era fora de alcance se torna parte da sua vida, porque você deixa de perseguir e passa a atrair. Deixa de correr atrás e passa a permitir. Deixa de implorar e passa a emanar. Muitas pessoas tentam mudar a vida através de esforço excessivo. Trabalham mais, forçam mais, insistem mais e, ainda assim, o retorno é mínimo. Porque o retorno nunca vem do esforço.
Ele vem da vibração que sustenta o esforço. Você pode trabalhar incansavelmente, mas se vibrar escassez, o retorno será escasso. Você pode se esforçar para ser amado, mas se vibrar insegurança, o retorno será instável. Você pode tentar controlar tudo, mas se vibrar medo, o retorno será caótico. A vibração está acima do esforço. Ela é o código-mãe, o campo que define todas as outras manifestações. E quando você entende isso, uma nova compreensão brota dentro de você. Não é sobre fazer mais, é sobre vibrar melhor. Não é sobre se desgastar, é sobre se alinhar. Não é sobre se provar, é sobre se tornar. E essa mudança interna não exige força, ela exige consciência, exige presença, exige coragem para sair do estado vibracional herdado e escolher um novo. E essa é a grande virada na vida de quem desperta. Perceber que não precisa mais viver preso às vibrações antigas. Você não precisa continuar vibrando medo só porque cresceu em ambientes que vibravam medo. Você não precisa continuar vibrando escassez só porque te ensinaram a temer a falta. Você não precisa continuar vibrando dor só porque a dor foi comum em sua história. A vibração é maleável. Ela responde à sua decisão, responde ao seu foco, responde à sua intenção profunda. E quando você decide conscientemente mudar sua frequência, o universo inteiro começa a responder. Mas existe um desafio silencioso nesse processo. As vibrações antigas tentam retornar. Elas tentam te puxar de volta ao que era familiar. Porque o corpo emocional está habituado a esses estados e tudo que é familiar parece confortável, mesmo quando não é. Por isso, no início, você pode sentir resistência, pode sentir recaídas, pode se pegar vibrando padrões antigos sem perceber. Mas isso não significa retrocesso, isso significa purificação. A vibração antiga precisa emergir para ser liberada. Ela sobe, aparece e você tem duas opções: se identificar com ela ou deixá-la passar. Quando você se identifica, ela volta a dominar. Quando você observa, ela se dissolve. E quanto mais você pratica essa observação, mais seu campo se fortalece, mais sua vibração se eleva, mais seu retorno muda. Você começa a atrair pessoas que estão alinhadas com sua expansão. Começa a manifestar oportunidades que combinam com seu valor interno. Começa a perceber sincronicidades que confirmam que você está no caminho certo. Começa a sentir uma paz crescente que não depende de circunstâncias externas. Essa paz é o sinal de que a vibração está estabilizando, de que você deixou de oscilar entre frequências antigas e novas, de que seu campo interior encontrou um novo padrão. E esse novo padrão começa a criar uma nova vida. A vibração elevada tem efeitos profundos. Ela afasta o que não combina com seu novo estado. Ela aproxima o que está em sintonia com você. Ela acelera processos que antes demoravam. Ela dissolve obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Ela transforma o retorno em um fluxo, não em uma luta. E quando você percebe isso, começa a confiar, porque vê que não precisa mais controlar tudo, não precisa mais prever tudo, não precisa mais carregar o peso do mundo sozinho. Você se alinha à vida, e a vida começa a trabalhar com você, não contra você. A vibração se torna seu principal instrumento, sua principal ferramenta, sua principal proteção, seu principal portal de manifestação. E é nesse estado que você finalmente compreende: nada mais é por acaso, nada mais é aleatório, nada mais é externo. Tudo, absolutamente tudo, responde ao que você se torna vibracionalmente. E agora que você entendeu o mecanismo, o próximo passo é dominar esse poder, não de forma teórica, mas de forma prática, real, transformadora. Quando você compreende que tudo o que vibra retorna, surge uma pergunta inevitável: como eu posso, na prática, dominar o estado vibracional que cria minha realidade?
E essa pergunta é a chave, porque a vibração não é um mistério inacessível. Não é privilégio de poucos. É um mecanismo universal presente em todos nós, funcionando o tempo todo, quer você perceba, quer não. A diferença entre quem manifesta conscientemente e quem vive por acaso está na capacidade de observar, escolher e estabilizar a própria frequência. É simples, mas profundo. E é esse domínio que transforma alguém comum em alguém magnético. Vamos destrinchar esse processo com clareza, profundidade e precisão. A vibração começa antes do pensamento. Ela nasce do estado interno. E esse estado se revela nas sensações, nas tensões, nos impulsos, nos tons emocionais que surgem sem aviso. Observar a vibração é perceber. Quando seu peito contrai sem motivo, quando surge ansiedade, mesmo em silêncio, quando a mente acelera para tentar prever o futuro, quando você sente exaustão sem ter feito nada, quando uma presença antiga de medo reaparece. Tudo isso é vibração, tudo isso é dado energético. E quem observa não se perde. A observação tira a vibração do modo automático. Ela faz com que você veja o campo se movendo dentro de você antes que ele retorne em forma de eventos externos. Quem observa, escolhe. Quem não observa, repete. Após observar, vem a parte mais poderosa e mais negligenciada, a escolha vibracional. Você pode escolher qual frequência alimentar. Não parece óbvio, porque fomos criados para acreditar que emoções acontecem conosco. Mas a verdade é que emoções acontecem sim, porém você decide o que faz com elas. E essa decisão cria mundos. Escolher vibrar algo diferente não é suprimir sentimentos, não é fugir da dor. É abraçar o que aparece sem deixar que isso dite seu destino. É assumir o comando interno, é olhar para o medo e dizer: eu te vejo, mas não vou vibrar você. É olhar para a escassez e dizer: você já não faz parte de quem eu sou. É olhar para a dor e dizer: eu acolho, mas não me alinho com esse padrão. Neste exato ponto, algo extraordinário acontece. O campo quântico começa a recalcular sua realidade. É como se o universo dissesse: entendido, uma nova vibração está sendo emitida. Uma nova linha de vida será construída. E esse é o momento mais poderoso da criação consciente, o instante da escolha vibracional. Mudar a vibração é relativamente fácil. Difícil é mantê-la quando a vida te testa, e ela vai testar. Mas o teste não é punição, é consolidação. O universo quer saber: você realmente se tornou essa nova vibração? Ou foi só uma emoção passageira? Os testes são portais, e cada portal exige estabilidade. Como se estabiliza uma vibração? Permanecendo presente, respirando com consciência, evitando reagir imediatamente, escolhendo respostas mais elevadas, reafirmando internamente o estado que você deseja manter, lembrando-se da realidade que está construindo. A estabilidade vibra mais alto do que o esforço. Ela cria um campo magnético consistente e é esse campo que produz retornos extraordinários. Uma vibração estável transforma caos em direção, medo em clareza, dúvidas em intuição, obstáculos em alinhamento, atrasos em preparação. E quando você estabiliza, o universo se organiza, ele te reconhece, ele te iguala, ele te devolve aquilo que você sustentou energeticamente, porque a vida sempre devolve o que você está pronto para receber. Nem antes, nem depois, no momento exato em que a vibração está madura. Quando você domina esse tripé, observar, escolher e estabilizar, algo se torna inevitável. O retorno começa a refletir seu campo de maneira tão precisa que parece magia. Mas não é magia, é mecânica energética, é coerência vibracional. É o poder oculto funcionando exatamente como sempre funcionou, agora de forma consciente. Você começa a notar:
Coincidências improváveis, encontros que parecem destinados, mensagens que chegam na hora certa, oportunidades que se conectam como peças perfeitas, portas que se abrem com suavidade, caminhos que antes pareciam impossíveis. E o mais impressionante, você começa a sentir que nada está sendo criado do zero, está sendo atraído, porque tudo isso já existia no campo. Você só não vibrava alto o suficiente para acessar. A vibração é o acesso, o retorno é a confirmação. A realidade é o espelho, e esse espelho nunca erra. Depois de tudo isso, surge a compreensão que apenas almas despertas conseguem sentir com profundidade. Você nunca foi vítima do acaso. Você sempre foi o emissor. A vibração sempre foi sua. E o retorno sempre esteve respondendo a você. Quando você muda o emissor, o retorno muda automaticamente. Esse é o poder oculto da energia quântica. Não está fora, não está distante, não está em fórmulas complicadas. Está na sua vibração diária, no que você sente, no que você sustenta, no que você escolhe ser. A vibração é a arquitetura invisível da sua vida. E agora você sabe exatamente como construí-la. Se essa mensagem abriu algo em você, se você sentiu seu campo se mover enquanto ouvia, se percebeu que já estava vivendo respostas sem saber as perguntas, então este é o seu lembrete. Você está vibrando a mudança antes mesmo de vê-la. E isso significa que ela já está a caminho. Respire fundo, sinta o campo, confie no retorno. Porque tudo o que você vibra sempre volta para você.